Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a G Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho. E juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! Hoje com uma pessoa referência, bailarino, professor e coreógrafo. Começou a dançar aos 7 anos de idade. Desde então faz parte de renomadas companhias do jazz no Brasil e afora do Brasil também. Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, França foram alguns dos países que essa pessoa já visitou como bailarino. Em 1997 recebeu o prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos da Arte, de bailarino revelação. Também foi premiado como melhor coreógrafo do Festival de Dança de Joinville em 2011, o que permitiu marcar presença na Bienal Internacional de Dança de Lyon, na França. Fez parte do elenco de Cats no Brasil e outros musicais e atualmente possui um projeto Contextos que é total de sua autoria. Seja bem-vindo ao Na Dança Pode, Jean. Muito obrigado. E muito feliz de estar aqui com você. Para quem não conhece, Jean Alex é uma das referências aqui no Brasil no universo do jazz, dos musicais também, mas muito mais do jazz, né? Jazz. E conta pra gente, quem é você? Cara, eu sou brasileiro, paulistano, né? Como você já introduziu, eu acho que despertou a arte para mim aos 7 anos de idade, né? Eu era fanático por dança, acho que eu era daquela época do Michael Jackson, né? Então eu sou um cara que sempre gostou muito do movimento, desse lado artístico, né? E eu venho de uma família militar, olha que loucura. Olha. Né? Não tem nada a ver comigo. E não foi por ser militar. Então, você sabe que eu era muito fã, assim, né? Toda criança, eu acho que tem aquela coisa do polícia, né? De ser o polícia, de ser o herói, etc. E meu pai, ele é de carreira militar mesmo, né? Ele foi aposentado atual da Polícia Militar. E eu tinha um sonho, sim, de seguir nessa carreira de militar, que eu achava incrível. Mas a dança sempre teve muito no meu corpo. É uma coisa... eu acho que o lado artístico, né? Eu era daquelas crianças que também pegava com o microfone, a escova de cabelo e fingia que estava cantando, dublava e tal. E aos 7 anos eu entrei realmente para dança, né? Foi na época do Michael Jackson, que era inspiração na nossa época, né? Sim. Aquele cantor, a gente imitava. Dançava muito. Do robozinho e tal. E é muito engraçado que isso me despertou a área artística, né? E desde então eu venho trazendo essa veia artística. Mas é muito louco porque minha família, meu pai queria muito que eu seguisse essa carreira militar. Eu até meus 14 anos eu estava afim de fazer isso. Queria focado, mas já estava com a dança do lado. Mas a dança começou a me abrir mais porta e me mostrar um outro caminho e uma outra cultura também. Né? Completamente diferente. É uma outra educação, uma outra forma de pensar. Né? E eu venho de uma época onde a dança realmente tinha uma disciplina muito forte. Né? Eu sou de uma geração de professores que o balé era muito disciplinado. Sou de Toshi Kobayashi, sou de Ivanice Satie, sou de Ismael Guiser, que foram nomes da dança que hoje muitos nem conhecem também, né? Mas que são as maiores referências da nossa dança na atualidade. Sim. Então, eu sou isso daí. Eu sou um brasileirinho paulistano que gostou muito que foi picado pela veia da dança, né? E hoje estou atualmente atuando em todo esse quadro, né? Coreógrafo, professor de curso, ator, bailarino. Então isso para mim mudou muito. Minha vida deu um 390, não falo nem que foi 60, foi 390, deu uma volta a mais ainda ali. Ó. 390, perfeito, Jean. E assim, como tudo começou? Você começou fazendo aula com 7 anos ou você dançava 7 anos improviso, na frente da TV, com o microfone na mão? Quando você percebeu, né, que, putz, isso aqui realmente pode ser minha profissão, né? Eu quero dançar, eu quero viver disso. Olha, essa história é muito legal, porque assim, na nossa época existia matinê. Matinê, galera, só quem não vou nem falar data. Deixa pra lá data. A matinê era uma coisa que as crianças iam para dançar. Era uma balada para adolescente, criança, entendeu? E eu ia com meu irmão na época. E a dona de uma escola viu, falou, nossa, vocês não querem dançar lá no nosso espetáculo? Né?
ela tinha uma escola que era Elisa Maria Martinelli, que era lá de São Paulo, na zona norte de São Paulo, hoje também falecida, infelizmente. Mas ela me viu, chamou, né? Meu irmão foi também, e acabou que ela tinha gostado de mim dançando, imitando Michael Jackson e tal. Aí passou um tempinho, passei o espetáculo, fizemos uma participação, ela chamou para fazer as aulas, e eu comecei a ir, 7 anos. Era uma escola muito periférica, era uma escola que não tinha muitas informações, muitas formações e tal. E a gente participava muito de mostra de dança, as mostras que já nem existem mais também. E aí eu conheci o Racinha. Olha que loucura. Você tinha quantos anos? Eu já estava com 8 para 9, por aí, 8 para 9. E eu vivendo só aquele mundo ali, não, a dança é na escola da Elisa e tal. E meu irmão resolveu sair dessa escola, porque meu irmão também dançava na época, né? Meu irmão hoje é cantor de banda, super cantor e tal. E aí o que aconteceu? Eu peguei, meu irmão saiu, eu falei, poxa, eu não vou ficar aqui sozinho. Aí meu irmão veio com um presente de aniversário, uma carteirinha do Grupo Raça. Aí foi uma loucura, eu entrei aos 12 anos. Eu lembro que isso foi muito forte para mim, porque eu cheguei com o braço engessado, lembro até hoje. Essa mulher me olhou, veio fazendo aula e ela me deu uma bolsa de estudos. Nossa! Fiz aula na época era Edson Santos, era Giovana, eram professores que tinham uma formação e a escola nem chamava Grupo Raça, chamava Long Life. Olha, eu não sabia disso. O Grupo Raça ele veio a ser Grupo Raça mesmo, Centro de Artes, a partir da década de 90, né? Pela Roseli mesmo. Pela própria Roseli, que aí ela rompeu a parceria e acabou modificando a fachada da escola. Quando em 90 mesmo, ela me pegou e falou, vem cá que eu vou cuidar de você. E era uma fase que, como eu falei, ou eu queria ser militar, né? Seguir a carreira militar, já pelo seu pai, pensando em estudos, colégio militar e essas coisas, ou eu ia seguir a carreira artística, né? E ela falou, vem cá, vou cuidar de você. Ela cuidou. Essa mulher me abriu portas, essa mulher me colocou para fazer aula, essa mulher me colocou com os melhores profissionais. Em 91, eu entrei para a companhia, então já era 91, dançando uma companhia profissional muito novo, eu era menor de idade, eu era o caçula de toda a companhia, né? Companhia. E desde então ela foi me colocando nesse meio. Eu vou resumir um pouquinho, porque eu acho que a gente vai entrar em outros assuntos que vai voltar nisso. A partir daí, ela me abriu portas com trabalhos, eu acabei virando assistente de aula, assistente de montagem. Durante anos eu fui um dos principais assistentes que ela teve, de levar, eu vou dar curso, você vai comigo, você vai dançar, você vai comigo, já dança, eu faço abertura, eu faço júri. Então eu estava sempre com ela. Né? Muita gente fala, nossa, é quase filho dela. Sim. E ela meio que ela me deu a vida para isso, sabe? No meio da dança, ela sempre foi muito mãezona, né? Ela cuidou dos filhos muito bem e do que ela queria como filhos da dança, ela também cuidou muito bem. Eu não fui o único. Ela teve outras pessoas que foram incríveis e que ela cuidou, que ela lapidou e que ela jogou para o mundo. E nesse meio tempo, eu fui conhecendo coisas. Ela foi me, vou falar, obrigando, né? A fazer realmente aulas de balé, aulas de contemporâneo. A Roseli era daquela pessoa que ela não queria o bailarino só para ela. Ela queria o bailarino para o público. Para dança, né? Ela sempre foi assim. Eu vim da Roseli também. Quando eu comecei a dançar, minha tia começou a me levar pro Raça, e ela me viu fazendo aula de balé clássico, e eu não era do jazz, nada, era do balé clássico. E ela falou, traz a sua filha pra fazer aula com a dona Toshi, porque ela é um diamantezinho ali e precisa ser lapidado. E aí, a partir dali, ela pegou e falou assim, ela tem talento, vai pra lá. E aí, eu virei aluna da Dona Toshi, e aí fui seguindo. Mas foi, isso, ela queria as pessoas pra dança, então ela trazia e falava assim, cara, eu vou arrancar essa pessoa, vem aqui. Tirou você do mundo militar e... Exatamente. E você sabe que no decorrer disso, ela sempre falava sobre esse prêmio, tal de prêmio APCA, tal. E de repente veio um prêmio APCA para uma companhia que geralmente não era a jazzística que ganhava, porque na época o jazz sofria muita dificuldade para poder conseguir projetos, datas da prefeitura e tal.
Então, ela conseguiu, através do processo e do trabalho dela, que um bailarino que veio do jazz ainda ganhasse o prêmio PCA. Fantástico, né? Isso é incrível, porque foi o preparo dela e a ideia incrível dela contratar um coreógrafo que na época era Luiz Arrieta, Marte da dança, né? Esse cara é um gênio da dança. Ele montou um trabalho chamado Tango 3x3. Ah, eu lembro. E ele adorou muito, eu lembro das palavras dele, que ele gostou muito de ter trabalhado com uma companhia de jazz, porque era uma companhia muito disponível. Legal. Apanhamos muito. Luiz Arrieta daquele jeitinho. Trabalhar com a Arrieta era rédea pura, assim. Mas foi através desse trabalho que ela investiu. Olha que loucura, olha como ela já era visionária, porque ela não queria só ela aparecer. Ela queria colocar todo o processo dela, a companhia, os coreógrafos, e colocou esse cara me deu o prêmio PCA. Fantástico. Isso mudou minha vida de uma maneira que foi, não prêmio, mas a forma como as pessoas começaram a enxergar que nós, profissionais do jazz época, poderíamos estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. E que a dança feita através do jazz poderia ser reconhecida, né? Sim, também. O corpo em movimento, ele poderia ser tanto contemporâneo como jazz. Sim. E poderia estar trabalhando o clássico. Isso era fantástico. Então. Que hoje é muito difícil você aplicar. É muito difícil você colocar isso na consciência das pessoas, porque os bailarinos de hoje são incríveis, mas ao mesmo tempo muito imediatistas. A internet, né? Exato. Quero avaliação. Pra onde? Agora. Onde? Exato. Pra ontem, agora, não espera resultado, quer ver que amanhã não dá. Exato. Não tem como. Eu acho que isso me fez ainda... acho que eu tenho um pensamento muito arcaico nesse ponto, porque eu quero que os bailarinos vivam isso. Os meus bailarinos, eu penso nisso. Bailarino, pra mim, não é palco, é sala de aula. Construção. O palco pra gente é um resultado de trabalho, né? Mas o trabalho real que a gente tem é a sala de aula. Se dançou tanto tempo, você sabe que a gente vai lembrar, a gente não lembra muito da apresentação. É muito isso, muito. Você já parou pra pensar? Não fala assim, nossa, aquele momento que eu ganhei a rosa, ou que virei 10 pretas. Não. A gente lembra do tempo de ensaio, da chibatada, do grito, do choro, do dia que a gente não dormiu, do dia que esqueceu a figura, mas não lembra das apresentações totais. É verdade. Isso, né? É bem real, assim. Você lembra muito mais das sensações que você passa dentro de sala de aula, dos momentos vividos ali, dos professores que passaram por você, do que dos festivais que você participou, da onde você foi, os prêmios que você ganhou, assim. Então, realmente, o dia a dia é o que torna um bailarino, né? Exatamente. E falando um pouco dessa questão do imediatismo e tudo mais, eu nem acho que é um pensamento arcaico, sabe? Você falou, né? Acho que eu sou meio arcaico nisso. Não acho que seja. Eu acho que seja um pensamento profissional mesmo, de alguém que enxerga um artista como um todo, que tem que ser construído, lapidado, que um diamante para ser lapidado demora, que não é da noite pro dia, não é que fica brilhando de repente, né? Precisa de construção, assim. Então foi muito legal saber, assim, que o jazz, né, nasceu contigo praticamente, e aí a Roseli fez você tornar quem você é hoje. E nessa época, assim, jovenzinho, de 15, né, 16 anos, vamos dizer assim, você já começou... Foi ontem que você começou na companhia e no jazz. Como foi pra você introduzir o balé clássico na sua vida? Porque, assim, uma pessoa que queria ser militar e aí fazia jazz, não tem nada a ver com o balé clássico. Não. Tipo assim, como é que foi isso aí? Você ficava revoltado? Você fazia numa boa? Eu fugia. Eu vou contar umas histórias que muita gente não sabe. Tinha aula, a Rô, tipo, ela tinha os dias de ensaio da companhia, né? E a gente tinha a aula dela pela manhã e os ensaios. E depois tinha as aulas de balé. Então ela ficava, ela passava lá, via assim, tá todo mundo fazendo aula. Bom, aí ela ia fazer os afazeres dela, ou tinha algum compromisso, sair. Mas eu sabia, ela não vai ficar, né? Não. Os ninja, aparecia a gente, colocava aquelas máscaras assim, mentira, mas não tinha. Mas a gente dava um jeito de fugir da aula. Como, gente? Eu fugia, juro. Eu fiz balé, eu tenho formação de balé, mas era muito na marra. Porque assim, pegar uma toshi não era fácil. Eu pegava, toshi, Tony Abbott. Nossa! Você tem noção desses professores? Ismael. Era professores assim que, nossa, era chibata. A gente tinha mais medo do que respeito na época, né? Porque os caras falavam coisas e você ficava assim, e agora? Duro, né? Meu Deus, se eu não fizer, eu vou apanhar.
Só que é muito engraçado que a cabeça da gente muda com o tempo. Eu falo hoje, se eu deixasse o balé clássico me acompanhar mais tempo, talvez minha carreira tinha mudado de outra forma ainda. Obviamente que acho que sim na raiz do jazz, porque eu gosto muito da história jazzística, eu gosto muito do que o jazz proporcionou, show, musical, companhias. Eu gosto muito dessa estrutura. Eu falo que o jazz é muito brega e combina comigo. E tem muitas histórias que eu acho muito brega, que eu falo, cara, que maravilhoso que é isso. Eu acho que o artista ele tem que ser brega em alguns momentos, porque senão não passa aquela dramaturgia, né? Mas hoje eu vejo assim, se eu tivesse deixado o balé entrar na minha vida, eu tinha sido de outra forma. Por quê? Um dos meus principais prêmios, meu prêmio de melhor coreógrafo do Festival de Joinville, é do balé. Ah, é? Você Eu tá não ganhei brincando? O meu maior prêmio foi o prêmio de melhor coreógrafo, eu ganhei com Clássico Livre. Não sabia. Eu jurava que tinha sido um jazzão, um solo livre, sei lá, alguma coisa assim. E ninguém imagina, todo mundo acha que eu falo lápide, né? Mas a minha placa que tá lá na descida é de jazz. De jazz. É de balé. Por isso que eu falo, se tivesse entrado o balé antes, eu acho que eu tinha feito outras coisas ainda. Provavelmente. Olha que loucura. Porque como que eu entrei pro balé, né? Para coreografias de balé? Eu comecei a trabalhar na Especial Academia de Balé, que na época era Tia Araci, né, que cuidava, e o Guivaldi. Sim. E aí eu dava só aula de jazz, e era o jazz que era tipo turma complementar. Então já eram os Gianzinhos da época. A galera vinha falar, tem jazz, fugia. Então eu tinha aquela turminha bem assim, né? E uma vez o próprio Gui falou, Jean, quer montar um trabalho pra gente? Eu falei, poxa, nunca montei. Eu tenho uma estrutura de jazz que eu sei montar trabalhos de jazz, mas de balé, ele é. Aí eu montei um trabalho que chamava All Blue. Foi o primeiro trabalho que eu trouxe pra cá, pra Joinville, em balé clássico. Se eu te falar que foi uma coisa assim de louco, foi encantador. Não ganhou, a gente pegou o segundo lugar. Mas foi uma coisa que me abriu a cabeça. E aí eu ficava na deficiência que eu coloco hoje de falar com os bailarinos que eram puramente clássicos, porque os bailarinos clássicos da época não gostavam de fazer contemporâneo nem jazz. Tinha isso, verdade. Tinha as divisões. Eu, que era do jazz, tinha que estudar o balé. Olha que loucura. Por que vocês não podem estudar o que eu faço? Mas era bem assim, eu ficava, por quê, né? Mas aí eu tive que estudar o balé. Estudei o balé e eu queria chegar mais perto deles, então eu tinha que estudar realmente balé. Sim. Eu voltei a estudar, eu voltei a fazer muita aula de balé. Eu voltei a estudar variações. Olha que loucura. Repertório mesmo. Repertório, porque eu queria chegar e acessar o bailarino. Eu queria eu gosto de trabalhar com o bailarino, que ele me permita pegá-lo, que ele me permita conduzi-lo, que ele entenda o que eu estou falando de uma maneira muito clara. E mesmo assim não é claro. Porque o nosso pensamento às vezes não sai acelerado na frente, né? Você já está imaginando e não consegue. E eu sou desses, né? Que eu tô pensando, eu falei, eu não falei? Não, então eu tô falando agora, sabe? Eu pensei mais rápido do que eu falei. Sim. Então eu comecei a estudar muito balé para poder chegar neles nessa coreografia. E aí foi todo esse estudo. E aí eu me arrependo um pouquinho, porque eu falo, se eu tivesse tido isso lá atrás, eu acho que hoje seria diferente mais ainda, sabe? Porque eu peguei todo o ensinamento, que eu era o principal assistente da Roseli de montagem de jazz. Peguei a maneira, estudei como ela fazia. Falei, poxa, é isso que eu quero estudar assim, quero trabalhar assim. Então muita gente fala que eu trabalho não igual, porque nunca vai ser igual, mas eu tenho uma fórmula muito parecida de representá-la. E eu comecei a representar ela no balé. Olha que loucura. Passou 4 anos, aí eu ganhei com um balé chamado Nuages. Olha Primeiro lugar em Joinville. E aí você foi indicada a melhor coreógrafa. Exatamente. E aí eu fui levando todo esse processo e caminhando já com 2 linguagens. Né? Porque uma coisa que é fato, o bailarino de jazz, ele vai se jogar no contemporâneo. Sim, então, com certeza. Ele começa a ter mais a linguagem contemporâneo jazz. Então minha especialidade foi ficando jazz e contemporâneo. Mas aí com esse negócio do balé, eu comecei a ter as 3 especialidades. Não dou aula de balé. De maneira nenhuma, mas se tivesse que montar um clássico livre, ou você se tiver, conseguiria. Tranquilamente. Sim. Porque já ficou a minha praia e o pessoal começou a ficar me conhecendo pelo balé também.
Aí que foi um must. Sim, olha isso, né? Loucura, né? Maravilhoso. Comecei a ser reconhecido pelo balé clássico. Tipo, como assim, gente? E, Jean, conta um pouco pra gente como funciona hoje as suas inspirações, os seus processos coreográficos. Hoje você é coreógrafo e professor, né? Você Sim. não dança mais profissionalmente. Não. E como que funciona o seu processo coreográfico? Assim, de onde vem inspiração de Jean? O que inspira você a coreografar? O que acontece? Olha, eu fiz musical. Uhum. O musical, eu era um coreógrafo, eu vou falar assim, antes musical e pós-musical. Ah, era diferente. É tá. muito diferente. Uhum. Porque quando eu cheguei no musical, eu cheguei um bailarino muito bom, que não sabia falar. E que não entendia muitas coisas. Então, até ali, minhas inspirações eram uma coisa. Eram ideias que talvez eu fale assim, são um pouco já normais, são ideias que eu já tinha, que qualquer um poderia ter. Então, não era nada muito grandioso. Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar musical, e o Cats, como você citou, foi um dos primeiros musicais que eu entrei e como protagonista. Essa história também é ótima, uma hora a gente conta. O musical, eu peguei o Richard, que foi o remontador principal do Cats. Esse cara, ele começou a passar pra gente não só a métrica, porque o musical on Broadway, eles têm a régua que te marca, o seu personagem tem que estar aqui na fala tal, aqui na fala tal, e é tudo marcado na régua. Só que ele marcava na régua e ele falava exatamente o que você tinha que fazer. Eu falei, tá bom, então tem que fazer isso. Ele falava, ok. Só que você como um gato, interpretando isso, você tem que ter um subtexto. Então esse momento é um susto. Sim. Aí eu fazia, ele falou, não, imagina que cai uma panela do seu lado e eu, Panela? Que panela? Aí imagina que você vai tomar um susto, como que ficaria o gato? Mas por aí. Ok. O musical Cats me fez pensar em todas essas dramaturgias. Fui para um outro musical onde eu trabalhei com o Kleber. Acho que era Kleber Toledo. Foi o musical Fame. E ele me falou sobre subtexto. Eu falei, subtexto? O que é subtexto? E aí comecei a estudar. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou estudar teatro. Ah, tá. Aí comecei a ler teatro, fazer oficinas. Comecei a fazer oficinas longuíssimas de teatro. Para entender tema, dramaturgia, narrativa e etc. E aí eu conheci um outro ator maravilhoso, Daniel, que ele começou a falar as coisas sobre dramaturgia. E ele falou, por que você não começa a pensar nas suas coreografias como A, B e C, dividindo e contando uma história? Show de bola. Foi aí que começou o primeiro princípio de se modificar. Mas tudo isso não conta sem inspiração. Aí o que viria as inspirações? Minhas inspirações são os bailarinos. Ah, legal. Minhas inspirações são músicas. Minhas inspirações são déjà vus que eu tenho. Legal. Minhas inspirações, às vezes, é eu estar olhando a TV e me apareceu uma fotografia maravilhosa e veio algo. Eu tenho um trabalho que acabou de dançar em Joinville, que aquilo para mim, eu vi um cantor de ópera e li um pequeno sumáriozinho que falava desse cantor de ópera, né? Que era falar o quanto eles eram felizes no palco e tristes fora do palco. Aquilo já me remeteu a uma ideia. Eu falei, cara, isso é como às vezes a gente se sente. Com Quantas certeza. vezes que você não subiu no palco maravilhosa, sorriu pra plateia, mas você estava ali, pensamento em casa, aconteceu alguma coisa, ou então terminou, um monte de gente falando parabéns, e você vai para casa sozinho. Sim. Eu acho que a vida do artista tem um pouco disso, né? Exato. Quantos artistas grandiosos que são aplaudidos por milhares de pessoas chegam e se sentem sozinhos depois. Isso acontece com a maioria dos artistas. E eu comecei a refletir muito sobre isso, porque isso faz parte da minha vida. Sim. Olha que loucura. Então, esse balé, por exemplo, foi uma das maiores inspirações que eu tive. Porque ele traz exatamente o que é o artista. A gente tem a todos, muito obrigado. E quando fecha a cortina, Acabou. Você é só mais um no meio da população. Exato. Então isso se tornou uma grande inspiração para os meus balés, sim. Eu tenho um outro balé que ele chama E Se Eu Partir? Né? Não preciso nem falar.
de um amor perdido, sim, aquela coisa, canceriano, sou canceriano, dramático mesmo, tal. E eu tinha uma pessoa com a qual me relacionava, e um dia eu perguntei pra ela assim, você escolhe isso ou isso? Tá, como seria se eu partir? A vida dela seguiu e a minha não. Nossa. Entendeu? Olha que loucura. E colocar isso no corpo, às vezes, é algo tocante, que acaba chegando nas pessoas. Sim. Sabe? Eu acredito hoje muito nos meus trabalhos em verdade do que você pode transmitir, né? E às vezes eu também penso nas minhas inspirações em momentos que as pessoas gostam de ver. Porque eu quero sair da minha casa para assistir dança ou teatro ou musical e que eu volte para casa melhor. Sim. Que eu volte para casa refletindo, pensando. Então, minhas inspirações vêm de tudo isso. Eu acho que tudo agora, por exemplo, esse papo, pode ser que lá na frente eu esteja mais ainda e falo, nossa, eu lembro daquele podcast que eu fiz e dali saiu um balé. Pode. Entendeu? Sim. A inspiração, acho que é muito desses momentos que eu tenho, desses déjà vus, de visões, de sentidos. Talvez é o momento de contar aquela história. Eu peguei uma música que eu montei quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, 22, 23 anos, e repliquei essa música hoje. É um outro balé. Completamente diferente. Até pelo processo que você falou, né? Do Jean pré-musicais. Exato. Toda entendendo sobre dramaturgia, estudando teatro, pós-musicais e tudo que você adquiriu, uma mochilinha da vida, né? Eu costumo falar que a mochilinha vai se enchendo e aí depois você vai tirando as coisas de dentro dela. Assim. Exatamente. Então, essa mochilinha eu gosto de usar isso também. Eu amo muito isso, é muito legal. E me conta um pouco quais foram os outros musicais que você participou, como que entrou o musical na sua vida, porque são universos muito diferentes, apesar de muito próximos. Sim. O jazz é um mundo, o musical é o outro, mas eles se combinam, mas ao mesmo tempo são separados. Olha, o Cats, ele foi... Eu já tinha feito uma assistência para a Roseli na época do Vitor Vitória, que ela montou um musical chamado Vitor Vitória, com a Marília Pera. E eu fui assistente de montagem. Eu, Juliana Portes, a Nathalie Camonês e o Ed Wilson, professor de jazz também. E aí a gente fez esse auxílio. Eu acabei subindo no palco pela primeira vez no teatro musical ali. Para falar a verdade, naquela época eu achava muito chatinho, mas depois eu comecei a ter que substituir um bailarino que teve que sair. E aí era temporada de quinta a domingo, eu achei o máximo. E você cantava? Não. Nada. Você só nem dançava? No chuveiro. Nem no chuveiro. Nem no chuveiro, nem pensava em abrir a boca. E aí o que aconteceu? Eu saí do mundo do jazz, estava revoltado. Rebelde. Não quero mais saber de dança, odeio dança. Odeio isso tudo aqui. Não quero mais, não quero ver bailarino, não quero ver mais nada, não quero ver mais nada. E um amigo meu, Guilherme, falou, Gê, tô sabendo que você não tá dançando e tal, vai ter uma audição. Eu falei, não quero fazer audição. Ele, não, Jean, vem cá. Eu falei, eu não vou. Jean, você não vai fazer audição, só quero te apresentar para essa pessoa. Que saco, né? Fui lá, chego... Essa história é incrível. Chego lá, aí vem a pessoa, você que é? Eu falei, Jean, ela veio com um númerozinho. Eu falei, o que é isso? Não, é para audição, e ele estava lá. Ele falou, não. Não é audição, não, esse é o Jean, né? Mas tem que pôr o número. Eu falei, eu não vou audicionar. Não é audição, Jean, ele só quer te ver, quer te conhecer, tal. Quando eu chego, eu já era mais velho, tinha aquele bando de criança, tudo 14, 15, 16 anos, e eu assim, ó. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu já fiquei bravo. Óbvio. Olhei pra cara dele, calma, eu fazer assim, calma. Beleza. Fiz o teste, o bendito teste e tal. Você botou o número? Botei o número. Botou o número, foi raiva. Aí terminou o teste, olhei pra cara dele e tal. Aí o cara falou, tá, a gente entra em contato. Saí de lá puto. Óbvio. Eu falei, Gui, não me chame pra outra audição. Nossa. Não tem problema. Me ligaram de novo, acho que depois de uma semana. Já você poderia voltar aqui e tal, não sei o que lá. Eu falei, mas pra quê? Não, que a gente quer fazer os finalistas. Eu falei, eu não vou audicionar. Não quero audicionar. Aí eu já tava tratando com a menina do negócio. Ela, não, vem conhecer o Richard, vem conhecer tal. Eu falei, eu não vou audicionar. Mas sim, tá audicionado. Então tá bom. Fui lá. Cheguei. Só tinha assim, que eu tonto indo. Aí, chego lá, coloquei outro número. O que é isso? O que é isso?
por favor, tal. Fiz o bendito teste. Aí voltando, a gente entra em contato. Falei, Não. Chega. Agora parou. Aí, voltei pra casa, toco o telefone. Hoje era véspera de Natal. Você poderia vir pra cá pra gente conversar com você? Eu falei, pra quê? Ela falou, não, é que o pessoal quer fazer um último teste. Eu falei, deixa pra lá. Que hora que é pra tá aí? Tá bom, tô indo. Aí já mudou. Aí já vai. Aí eu lembro que esse dia foi muito engraçado, que eles me deram um número e uma partitura. Não. Quando eles me deram uma partitura, eu falava assim, mas eu não toco nada. Ela falou, não, mas é pra cantar. Eu falei, muito menos. Muito menos. Não sei cantar. Aí eu peguei aquele negócio, fiquei olhando. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu já comecei a tremer. Óbvio. Aí me levaram para uma salinha. Nosso maestro chamava Richard, era alguma coisa assim. Me colocou ali e ele assim, cante. Eu, o quê? E ele falava inglês ainda, eu entendendo milfas. Aí ele pegou assim, aí ele conversou alguma coisa, tinha um tradutor do lado e ele falou assim, canta parabéns pra você. Eu falei, não, muito mico, é muita humilhação, cantar parabéns pra você. Aí ele fez eu cantar parabéns pra você. Terminou de cantar e ele fez um negócio que chama vocalize, pra ver a extensão da voz que eu tinha. Meu Deus! E eu não sabia, ele fazia, me acompanhe. Lá. Eu falei, ai meu Deus do céu. E fiz. Quando terminou aquilo ali, a Bia, que era a nossa produtora, na época, ela tava rindo, morrendo de rir. Óbvio. E ela pegou e me abraçou assim, ó, calma, vai dar tudo certo. Em janeiro eu tava no musical. Nossa! Parecia tipo, estão me testando. Foi a audição menos audicionada que eu fiz na minha vida. Eu não vou audicionar. Eu não vou fazer audição, eu lembro dessa época. Bom, ali foi um achado, porque eu trabalhei com Sara Sarris, com Saulo Vasconcelos. Eu trabalhei com tanto nome importante do musical que eu não sabia que era essa importância. Sim. Sabe? E vendo eles cantando, e vendo eles atuando. Mas não foi aí, a saga não acaba aí. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Ah, não? Não. Nossa! Porque eu peguei um gato que é um... Nossa, que gato. Não era mágico, era um gato feiticeiro, era um gato desgraçado da época. Era o capeta da época. Era o capeta do gato, né? Que era um gato que ele estava em cena o tempo inteiro. E Cats, ele é 2h30 de recital de poema. Eu assisti a primeira vez o Cats, eu dormi. Achei um chato, Eu né? achei muito chato o musical. Mas aí, quando veio para a nossa língua, quando veio a remontagem para o Brasil, ele veio mágico para a gente. Então, foi um musical que encantou muita gente, inclusive o elenco. Nós temos contato com o elenco até hoje, né? Entre nós, o elenco. E aí, eu comecei a ensaiar esse bendito gato. E ele tinha uns plots de cena muito pesado. Então, eram cenas de 15, 20 minutos. Né? A gente tinha uma sequência que chamava Jellicle Ball, que era uma coreografia de 11 minutos. E você fazendo assim, andando igual gatinho, e fazendo... Nossa, eu saí de lá assim, assim, ia pra casa eu chegava assim. em casa, tomava banho assim já. Ó. Então, era um plot muito pesado. E no final tinha a cena do Mr. Mistopheles, que era o meu personagem. Essa cena também era muito pesada. Tinha dia que eu não conseguia fazer o ensaio inteiro. Nossa. E os americanos, eles são uma coisa muito incrível, que é o que eu sinto falta hoje. É assim, faça. Ponto Mais final. uma vez, faça. Deu errado, de novo. Nossa. De novo. Então chegou uma época que era aquela pressão, mas eu agradeço por essa pressão, sabe? Porque quando terminou a temporada musical Cats, eu fui estudar isso. Eu tive aulas de canto, eu tive aulas de teatro. Foi aí que me despertou mais ainda toda essa coisa do musical. E aí eu pude fazer Mágico de Oz, fiz Fame, fiz New York. Cara, ver a Alessandra Maestrini cantando do lado. Eu assisti, foi absurdo. É absurdo.
eu olhava, eu contracenava, fiz o papel de Nico com a Heloísa Perecer. Eu falei, cara, que incrível. Então eu tive uma série de musicais que passaram pelo meu currículo e eu vou falar oportunidade. Deus me deu a oportunidade de estar tão perto desses atores, de ver eles cantando, deles atuando, que não é só, é aí que eu falo, não é a apresentação. Não. É o período de montagem desse musical, de você ver a Lô decorar o texto assim, posso mudar isso aqui daquele jeito engraçadíssimo dela? E ela, toda aquela tarimba que ela tinha, nossa, é incrível. Foi aí que eu deixei todo o musical entrar na minha vida. Uhum. Então eu tive, assim, principais que eu falo, foi o Cats, foi o Fame. Fame eu tive que cantar. Eu fazia segundo foi personagem. De parabéns pra você a cantar um musical. Cara, e foi muito louco, porque eu tive que entrar no lugar do que era subir de um outro ator, né? Uhum. Na metade. Então, o primeiro é muito engraçado, porque o Rafael era desse tamanho e o Jean Alex desse tamanho, né? A diferença era um pouquinho brutal. Então, assim, a primeira parte do espetáculo estava com ele se machucou, entra o substituto. O povo assim, nossa, tem alguma coisa diferente, né? Eu acho que não tá muito diferença bom. De altura, são diferentes o biotipo, mas beleza. Aí ali eu tive que fazer, eu fiz acho que até quase o final da temporada do Fame e cantando. Nossa, gente. Então, o primeiro dia, chega o maestro e ele faz assim, ó, sabe a música? Não? Música? Tem música? Era uma música inteira. Era uma música inteira. E aí eu acabei tendo que fazer toda a segunda parte do musical e aí eu segui até o final. Isso foi um dos maiores aprendizados para mim, assim, né? Foi uma vivência do que eu tinha. Então era o Cats, Fame, o New York, que eu coloco como principais mesmo, né? E o Mágico de Oz, que eu peguei essa leva, essa nata do musical, assim, né? Quando a gente fala. Te fascina, te faz, te inspira pra arte, sabe? Não, é fantástico. Mas eu acho também que você é uma pessoa muito multi, assim, conseguiu, através das oportunidades que foram vindo pra você, buscar também conhecimento. Então, assim, você falou, né? Fiz o primeiro, essa não audição, e aí caí ali, mas depois fui estudar, entender como que fazia, entender como que cantava, entender como que fazia. A mesma coisa nos processos coreográficos. Terminou isso, fui entender como que fazia isso, entender. Então, apesar das coisas, das oportunidades que te apareceram, você também soube abraçar elas, né? E ter know-how, conhecimento pra conseguir continuar ali. Porque se você não tivesse conhecimento, vontade, disciplina, né, também de fazer acontecer, não ia ter te chamado de novo, né? Nossa vida, eu acho que a nossa vida é isso, você sabe disso. A gente nunca... Eu acho que a nossa vida é uma eterna montagem de obra. É verdade. E eu falo a nossa vida artística. Uhum. E ela tá sempre em readequação, sempre em mudança, sabe? Porque tudo acontece. Uhum. A gente já dançou num teatro que tinha 12 metros para um teatro que tinha 5 por 5. Nossa. E aí você tem que aprender, você tem que se adequar àquilo. Eu acho que a nossa vida da arte, eu não falo só dança, da arte, ela é uma montagem eterna. É verdade. Eterna, sabe? Você vai aprendendo, desaprendendo, vai conhecendo, aí você fala, opa, tem essa deficiência aqui, vou estudar isso daqui. É que tem gente que não tem isso, né? Tem a pessoa que tem a deficiência ali e fala assim, beleza, eu tenho essa deficiência. Exatamente. E aí morre. Exato, e prefere ficar ali com erro. Sim. Eu gosto de estar o tempo inteiro entendendo, sabe? Aprender a direcionar espetáculo. Uhum. Eu comecei a gostar de montar espetáculos longos e direcionar para pôr em temporada por causa de um diretor que chama Jorge Tacla. Coisa. Uhum. Cara é incrível. O cara falava coisas que eu ficava assim, de onde que ele tirou isso? Olha, é verdade. Sabe? Uhum. E você começa a ver que é um fascínio, é viciante. E como a cabeça pode pensar isso, né? Você fala assim, gente, olha o poder da minha mente, aonde eu consigo chegar. E eu acho um pouco da arte, assim, que é você tirar o que tá dentro da sua cabeça e deixar ela palpável. Exatamente. Né? E meio que colocar o filme que passou aqui e deixar para as outras pessoas assistirem. Né? E não só ficar com você. Exatamente. Então, a arte é isso, assim, né? A gente conseguir tirar da gente e levar para os outros assistirem. É maravilhoso, não tem o que falar, assim. E uma das coisas que eu queria saber de ti, você dançou em diversos países, né? Dancei em 2 países. Eu dancei
na Argentina e dancei na Espanha. Tá, né? E dançou por longos períodos? Você ficou em companhias? Como é que foi isso? Sim, eu fui pingando, né? Eu tive um período da minha vida que a Roseli falava que era o período rebelde. Ela falou, vai conhecer. Não quero mais dançar aqui, deixa eu sair conhecer, daqui. Né? Então, eu dancei em companhias pequenas, né? De estruturas pequenas. Mas isso começou quando eu conheci a Tápias, que era um grupo do Rio de Janeiro. Que eles me chamaram para dançar lá. Eu falei, poxa, eu quero conhecer. Quero viver essa outra magia, né? E eu fui para Tápias, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, e aí eu fui para o Teatro de Niterói, conhecer a companhia de Niterói. Foi a primeira, aí sim, foi uma das primeiras audições de uma companhia que na época era mais balé contemporâneo, né, do que uma outra vertente. E eu passei. Foi o primeiro contato. Eu era muito novo ainda. Eu tava naquela fase, eu sou bom, eu sou legal, eu sou... sabe? Mas é um momento que eu acho que também eu aprendi muito. Quando isso aconteceu, eu comecei a abrir os olhos para outros trabalhos, que não existia só a companhia de dança. Isso na minha época. Não existia só a companhia. O pessoal fazia a companhia e, de repente, estavam indo para um ensaio no estúdio. Esse ensaio de estúdio eram 3 bailarinos que se juntavam e faziam uma temporada numa sala pequena da prefeitura ou do governo, ou na Funarte. Eu falei, cara, que legal. Eu não sabia que tinha isso. Porque a nossa vida era sempre, né? Espetáculo para casa, espetáculo, convite para casa. Era muita mordomia. Então, conhecer isso começou a me abrir muito esses olhos. E aí veio uma pessoa da Espanha, que na verdade foi para La Coruña, né? Meu primeiro contato na Europa foi em La Coruña, que é na Galícia. É isso que eu perguntar, onde fica isso? É na Galícia, divisa Espanha, Portugal, é muito pertinho. Pertinho ali. E tanto lá eles falam galego, né? Então, lá eles não falam lunes, viernes, eles falam segunda-feira, terceira-feira. Terceira-feira, quarta-feira. Então, assim, eu tive o primeiro contato lá. E eu fui para dar aula olha que loucura, de capoeira e de jazz. E também um pouquinho de ritmos brasileiros. Isso é legal. Sim. E eu fui para fazer um estudo. Eu fui para dar o curso e eu voltaria. Aí o que aconteceu? Nessa faculdade apareceu um diretor que ele me chamou para ir fazer uma audição em Madrid, na Companhia de Madrid. E aí eu falei, poxa, é uma oportunidade. E, na verdade, ele não me chamou para uma audição, ele falou assim, vá conhecer. Falei, cara, Galícia, quanto tempo tá? Se eu pegar um ônibus, um avião faz tanto tempo, beleza, vou. Eu tava com minha conta dando curso, então o dinheiro que eu ganhava do curso era praticamente, eu tinha um local que eu fui contratado, tinha um lugar para dormir, para comer tudo, mas eu tinha que ir para outro lugar. Catei um ônibus e bora para Madrid. Mochilinha, cheguei, conversei com o senhor Carlos, tô aqui, ele vem. Aí ele me chamou para fazer a aula para essa Companhia de Madrid. Comecei a fazer a aula, ele falou, vem amanhã. E eu tinha, na época era euro, o euro tava 4 por 1, era uma coisa absurda. Barato assim, hoje em dia, hein? Mas você na ganhava época bem lá. Então, 1 euro que você tinha, você conseguia se manter, né? Então, aí eu, poxa, que legal. Então, tenho meus euros, vou ficar aqui. E fui ficando, até a hora que me contrataram para a companhia. Olha só. Isso me deu um puta patamar de conhecer outras coisas. Sim. E aí, é muito engraçado que tem bailarino da companhia que conhece o outro diretor, então você ia para outra companhia, conhecer o processo das outras companhias. Então você fazia aula, você conhecia as pessoas, você te dava mais acessibilidade, né? Não é um mundo tão fechado, porque, pelo menos, isso é uma crítica que eu fazia na época, né? As companhias europeias, elas se comunicam entre elas, né? Então, vai um bailarino meu fazer uma aula com você. Nossa, sério isso? Era uma coisa muito boa. Gente. Mas isso, hoje em dia eu não sei se acontece muito, não. Lá na época do Vento Levou. Então, assim, eu consegui muito acesso na Europa de conhecer pessoas assim, entendeu? Então, participei da Companhia de Madrid, eu fiz muito trabalho de stands de dança, que era um outro nome, que o pessoal... É quase o nosso... Como chama?
Fast Mob. Mas era um Fast Mob onde entravam as performances mesmo. Então eram espetáculos abertos, em salas, em galpões. Era uma coisa muito louca. Então, assim, você começa a criar um parâmetro de visão, porque eu não queria balé na minha vida. Eu queria contemporâneo, eu queria jazz, eu queria estudar arte fora. Eu queria entender. Tô na Europa, hello, sabe? Aquela coisa assim, doce ilusão. Moleque, né? Moleque, achando que tava arrasando na Europa. Então, eu comecei a estudar com isso. E eu passei pela mão de muito coreógrafo fantástico. Imagino. Conheci o Vasco, em Portugal, né? Que também foi um cara que quase me abriu as portas. Eu não falo que me abriu as portas porque eu tinha um outro compromisso, mas ele deixou muito claro tudo. Então isso começou a me abrir muito. Eu fiquei 1 ano fazendo isso. 1 ano. E aí falei, putz, preciso voltar pro Brasil. Tô com muito material. Legal. Tá no momento. Que legal isso da sua parte de perceber que, nossa, peguei bagagem de todos esses lugares e quero voltar pro Brasil, quero fazer dança lá, né? Do que você ficar lá fora. Você poderia também ter optado por ficar lá fora, né? E feito essa dança lá, talvez, né? Mas muito bonito isso, porque a gente vê grandes profissionais que vão pra fora e acabam não retornando, ou retornam e não continuam. Exatamente. Né? E foi uma época muito positiva com a Rô, porque assim, eu sempre fui muito ganancioso no sentido de eu quero alcançar algo. Legal. Eu sempre fui muito obstinado. Se eu quero fazer essa xícara, eu vou aprender a fazer essa xícara da melhor maneira. Entendeu? Mesmo que ela quebre agora, mas eu fiz a xícara. Entendeu? Eu quero chegar nos meus pontos. E quando eu voltei para que ela visse que eu tinha maturidade. Eu queria mostrar para ela, eu tô saindo, mas eu tô voltando para você. Eu saí moleque e voltei outra pessoa. Exatamente. Voltei aprontando também. Mas foi muito legal porque ela reconheceu isso. Então ela me deixou voltar para a companhia. E foi uma fase muito boa, que era onde ela me recorria a muitas coisas. Era onde eu começava a trabalhar de outras maneiras. Era onde ela pegava eu para montar uma coisa, não demorava tanto tempo, não era tão dificultoso para o entendimento. E isso eu comecei a enraizar em outros lugares onde eu gostaria, dando aula, coreografando, fazendo outros processos. Então, acho que essa bagagem, eu gostaria de ter usado mais tempo, talvez lá fora, mas eu acho que me trouxe para cá por algum motivo, sabe? De conhecer mais sobre a dança e poder mudar um pouquinho da minha geração em diante a como estudar a dança. Nossa. Entanto, muitos que estão comigo na minha geração, hoje, eles estudam e são igual a mim. Eles pensam igual a mim. Pode ser que não consigam executar, porque às vezes a gente não consegue mesmo. A geração hoje, como a gente falou no começo, é muito imediatista. Muito. Mas o pensamento artístico é puro. Sabe? É isso que eu acho que eu quero manter pro resto da vida, toda essa experiência que eu tive na Europa. Aí eu fui participar de Lyon, fui participar na França, fui conhecer a Itália, conheci o estilo Matt Mattox lá. Nossa! Nem sabia que existia um jazz italiano. Olha tipo, que loucura. Que é isso, né? Pra mim era Bob Fosse, Luigi. Olha. E aí você começa a entender que existe mais coisa, porque na nossa época não tinha celular. Isso que eu ia falar, não tinha como você ter inspirações fáceis assim, né? Não tinha internet, muito menos celular, demorou pra acontecer, internet de escada, e aí até os processos acontecerem. Olha a diferença que a gente tem de estudo. Antigamente, para você estudar um balé clássico de repertório, tinha que esperar o avião chegar, passar pela alfândega, uma fita videocassete. As pessoas nem sabem quem que é isso. Mesmo. Fala onde coloca essa caixinha aqui, ó, né? Então demorava assim muito para chegar a pesquisa. Sim, muito. Hoje você tem na palma da mão. Quero ver, pá, já aparece. Olha que loucura. Então as nossas pesquisas eram tudo guardadas aqui, ó, nessa ferramenta, não nessa ferramenta. Então tudo que a gente tem de artístico essa geração que viveu sem, que eu falo antes celular, e depois o pós-celular, ela tá aqui, ó. Isso aqui eu acho que muita gente talvez não vá ter essa experiência que eu tive. Não, e eu acho que muita gente também hoje, tão imediatista, nem sabe que o Jean viveu tudo isso. Não. Porque você não tinha como mostrar para as pessoas, né? Exato. Que você viveu tudo isso está guardado com você. E quanta coisa está guardada com você, né? Tipo, uma bagagem absurda, assim. E já conta um pouco, como que funcionou depois, né, todo esse processo,
até você ter hoje a Contexto, né? Da onde que veio a ideia disso? Foi uma vontade sua já que já acontecia, já foi acontecendo? Como é o Jean hoje, né? Nos seus dias atuais? Olha, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo hoje, que é a Contextos. Eu fiquei durante 7 anos trabalhando com raça em parceria com o Renan, que foi incrível. Acho que é uma história, um legado, né? Eu devo muito isso a Roseli, sabe? E quando eu falo que eu devo, muita gente fala, mas o que é o dever? Não é o dever ou de dívida, dívida, né? Sabe? Mas é o que você acredita, porque ela era uma pessoa muito sonhadora, sabe? Ela sempre falava que eu, por exemplo, ela falava, você vai dançar até os seus 50 anos. Ou até mais, né? E olha que engraçado, eu ainda tô na área. Sim. Você tem hoje? Um monte. Um monte de Jeans. Um monte de Jeanzinhos. Coloca um monte de Jeanzinho assim, ó. Tudo em fileirinha, vai dar quase minha contagem. Nasci em 1832, tô com 200 e pouquinho. Tô com 49 anos. Aí, ó, 50 anos quase, gente. E é muito engraçado que ela colocou justamente alguns pensamentos que hoje eu quero para os meus bailarinos. Então, essa parceria que eu tinha com o Raça realmente está indo. O Raça hoje tem um patamar muito grande. E eu queria fazer um trabalho que era de comunicação. De comunicação. Era poder pegar os melhores profissionais do jazz e poder dar um upgrade. Né? Mas isso já existe evento disso, de jazz, evento disso. Mas não é simplesmente a pessoa ir lá e reproduzir a aula. É entender quem é você. Né? Entender quem é aquele professor. Né, trazer uma Eliane Fetzer para o meu Contextos foi poder falar um pouquinho o que a Eliane Fetzer gastava, o que ela teve de trabalho, como que era na época dela. O contexto dela. Exatamente. Nossa, agora fez muito sentido você explicando. Sabe? Falar tem uma história que eu sempre lembro dela, que ela pegava o ônibus em Curitiba, porque era muito caro o voo, fazia curso em São Paulo, lá no Raça. Ela tinha que pagar alojamento. Aí, então, o povo ficava no alojamento, era aquele bando de saco de dormir na sala de aula, a galera dormindo para acordar, fazer curso de manhã até a noite. Olha que loucura. Sim. Quando hoje vai ter isso? Não tem mais, sabe? Então, essa experiência que a Fetzer teve, ou eu, ou qualquer outra pessoa, tinha que ser contado. Sim. Criou-se a ideia Contextos. Fantástico. Dessa ideia Contextos, foi muito gostoso porque eu já vi a primeira versão, a segunda, e eu fiz bem na época da pandemia. Ah, tá. Eu coloquei 200 ou 300 pessoas mais ou menos online, e na época eu já estava liberando o espaçamento, né? E enchi uma sala com 40 pessoas. Tá. Então muita gente queria entender o que era Contexto. Sim. Todo mundo. E aí depois eu fui fazer um outro Contextos, que era justamente a gente poder dialogar com as pessoas. O que é a ideia? O que eu acho que falta, na minha visão, Jean, na dança? Falta justamente a comunicação, falta um pouquinho das pessoas deixarem de entender que não é um troféu, que não é um status que faz a sua carreira. Não é porque hoje eu não ganhei um prêmio que eu vou jogar toda a minha carreira. Ah, o Jean não ganhou nada, pegou o último lugar, eu vou jogar toda a minha carreira para fora. Sim. Às vezes a sua inspiração foi muito mais bonita do que a minha, às vezes o cara que está julgando gostou muito mais da sua obra do que a minha. Isso não interessa, isso não desmerece o seu trabalho, né? Porque a sua história ainda está sendo contada. Com certeza. Entendeu? E com certeza, mesmo o troféu de 1 ou de 10, entendeu? Ele vai ter o mesmo valor para ser contado. E aí eu comecei a desenvolver isso. Aí veio juntamente alguns alunos comigo, obviamente, querem seguir esse trabalho, querem continuar fazendo aula comigo e tal. E aí eles falaram, poxa, por que você não monta uma companhia? Vamos para um festival X? Eu falei, poxa, acho que não é hora. Eu fiquei praticamente, acho que 1 ano e meio ou 2 anos sem participar de festivais. Nenhum. Estava só dando curso, e eu sempre levo um assistente, então estava dando curso bastante, estava sendo jurado, estava só vivenciando isso. Mas eles têm a necessidade de palco. E eu fui bailarino. Todo mundo tem necessidade de palco, Eu falo que hoje eles são privilegiados, porque eu entro em cena muito pouco, assim, dancei com a Luana Espíndola, né, recentemente, aí um PDD que é minha parceirona, minha amigona. Então, assim, eu vejo a necessidade de palco. E eu falei, tá bom, vamos montar um trabalho. E aí a gente fez alguns trabalhos pequenos, esporádicos, e começamos a experimentar. E foi dando certo. E a coisa foi modificando. E eu senti que eu, de novo, eu poderia estar num lugar
onde eu gostaria de estar, que é justamente fazer a formação do bailarino. Legal. Né? Porque o que é a formação do bailarino? Não é o diploma apenas, não é o número do DRT, porque o número é um número. Mas dá para eles a carga, dá para eles o caminho positivo, eu acho que é muito importante. Sim. Sabe? Hoje a maioria dos meus bailarinos, eles entendem que eles têm que chegar numa competição e saber uma iluminação, e saber aonde que é a entrada do teatro, e saber quem é aquela pessoa que vai estar jogando, entender um pouquinho da história da dança. O que falta? O contexto. Exato. A gente estava conversando esses dias teve um solo aqui com a foto da Roseli com a mãe no fundo, e teve uma pessoa que estava na frente, que não conhece Roseli nem nada, e falou para a pessoa que estava do lado dela assim: ai, acho que essa pessoa que está na foto deve ser a avó dela que morreu. Tipo assim, as pessoas não sabem realmente o contexto da coisa. Assim, quem não estudou jazz, quem não conhece nada sobre, tá sendo perdida a história. Exato. Tá sendo perdido o contexto, tipo, das coisas. E aí isso me chocou muito, assim, quando Mas eu aí vi. eu te questiono. Agora eu vou te entrevistar. Alex, entrevista. Da onde você acha que vem essa falha? Da base, dos professores em sala de aula. Porque talvez os professores ainda não entendem que eles, para poder formar um futuro, eles têm que ter um passado. Sim. Tem Para que poder contar. dar embasamento da nossa dança. O que é a dança do Brasil? É troféu? Não. Nossa dança do Brasil, história. São pessoas. Olha o que você está me falando. Exatamente o que aconteceu de eu perguntar para uma aluna, gente, ontem eu vi a Ana Botafogo, a pequenininha assim, do balé. Quem que é essa? Nossa. Não. Você não pode estar me falando isso. Mas a menina falou. Mas gente, é porque ela vivia só ali. Ela não tem referência. Não tem referência. Não é que ela não conheça. Ela sabe quem que é porque ela viu num programa da emissora de TV. Uhum. Ela sabe quem que era. Porque ela viu a foto. Eu sei quem que é. Uhum. Mas ela não sabe que é. A Ana tem uma história. Não sabe que uma Roseli tem uma história. Não, isso me chocou tanto, que eu falei assim, gente, como a pessoa não sabe quem é a Roseli e a avó? Exato. A vovó, ela sabe, tipo assim, é tudo, sabe? E aí isso eu digo, assim, Ismael não sabem quem é, Priscila Ocoy não sabe quem é, Cecília Kersh, vários outros nomes, assim, tipo assim, o que essa pessoa fez? Por que ela é jurada hoje? Exato. Tipo assim, não quer compreender o que existe no meio da nossa história da dança. A nossa história da dança, ela não é só baseada nos troféus ou nas competições, né? Não. Aí a pessoa quer ir para eu quero entrar na São Paulo Companhia. Por que você quer entrar na São Paulo Companhia? Porque é uma companhia. Mas por quê? Por quê? Quem ela teve lá? Então. É o seu estilo de bailarino? Você sabe que ali já teve uma Priscila Ocoy? Você sabe que o Yoshi é um dos primeiros bailarinos que está lá desde quando não sabe. Você sabe a formação do Yoshi? Você sabe de onde que ele veio? Não sabe. Exato. Então, eu acho que essa é a base que hoje a gente sente falta. Que eu gosto muito no contexto da gente colocar isso. É muito sensacional isso que você está fazendo, porque a pessoa tem como referência quem tem 1 milhão de seguidores no TikTok, quem tem 1 milhão no Instagram, que, assim, qual que é a base daquela pessoa? Blá, assim. E tudo bem se você for alguém que tem uma história também e tem 1 milhão de seguidores, ótimo, maravilhoso, mas as pessoas não estão contando essas histórias, assim. O podcast, o Na Dança Pode, nasceu um pouco disso, onde eu e a G, a gente falou assim, as pessoas não sabem, me chamou muita atenção uma vez que uma menina não sabe que a Toshi, sapatilha Toshi, foi criada por causa da Toshi. Não sabe quem é a Toshi. Eu fiquei tipo como é que assim, pode, né? Aí gente, ela não sabe que é a Toshi, e a Toshizinha é da Toshi, tipo a Dona Toshi, a pessoa não sabe a cara da Dona Toshi. Mas é um absurdo, pra gente é um absurdo. É um absurdo. Pra gente é um absurdo escutar isso, sabe por quê? A gente vem de uma geração onde a gente sabe o que é o passado. Isso eu não vou te falar que não é só na dança, não. Isso vai ser de cantores também. O dia que eu falei com uma menina, eu falei, essa música da Madonna, quem? Nossa, não. Aí ela ficou famosa de novo por conta do show do Rio de Janeiro. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, porque a menina viu ali e ela viu, sabe? E não são meninas de 15 anos, 16 anos, entendeu? Então, eu acho que a resposta que você me deu é justamente isso. Da onde é o erro? Talvez o erro eu também me ponho nesse meio, lugar, né? Porque eu faço parte da formação. Tudo bem que eu pego mais a ponta, né?
Mas hoje eu tô voltando a trabalhar um pouquinho os iniciantes também, que eu acho que é legal de falar. Eu dei curso aqui em Joinville para uma turma de iniciantes, foi incrível. Muitos não sabiam metade da história do jazz, eu faço questão de contar. Legal. Porque para eu estar hoje dando curso aqui, passou pessoas atrás, passou Roseli, passou o Breno Mascarenhas lá atrás, que fazem parte de uma elite da dança que esteve nesse festival. Sim. Lá na Ivan Rodrigues. Exato. Entendeu? As pessoas chegam aqui e vê tudo lindo. Não, 40 anos de festival, né? E aí, daí ver o festival hoje do tamanho que é, não faz a menor ideia. Não sabe de como quem foi. começou. Entendeu? Eu acho incrível. Eu vejo eu vi ontem uma cena que uma bailarina ela esbarrou num profissional que eu admiro muito. Foi dentro do refeitório. Eu falei, cara, você sabe quem que é aquela pessoa? A menina, não, eu contei quem que era a pessoa. Nossa. Aí ela pegou e fez, ai, que legal. Mas ela não entendeu quem que era a pessoa. Entendeu? Então, acho que é tão importante. Eu faço muita questão que os meus bailarinos, ou que os bailarinos que fazem aula comigo, saibam quem é todo mundo. Não importa se goste ou não. Tem trabalhos que eu também não gosto de dança, mas eu respeito muitos profissionais. A gente tem que respeitar, porque todos nós hoje já temos uma história. Hoje, o celular, a comunicação da internet não permite mais você não ter história. Exato. Tudo que você fizer vai ficar na história. Que alguém está te gravando, alguém está fazendo algo. Então, eu acho que hoje é tão importante que eles saibam que toda essa história que existe agora só existe porque existe um passado. Sim. E tem que colocar isso em andamento. A gente tem que contar. Então, respondendo mais uma vez, a Contextos é permitir isso. A Contextos hoje é poder falar desde as minhas raízes com Roseli Rodrigues, que nunca vou esquecer, ao meu trabalho que eu trabalhei com o Grupo Raça, ao meu trabalho que eu tenho que é uma projeção minha, que hoje eu quero pensar diferente, não dela, mas do que eu acredito em dança, né? Do que eu quero para minha dança, e poder talvez galgar para outros caminhos, sabe? Poder sempre agregar. Eu não sei quanto tempo a gente fica aqui, né? A gente tem data de validade. Tem. A gente já sabe. E o mundo está em constante evolução, né? Exatamente. Tipo, não existia TikTok há 5 anos atrás, entendeu? Então, assim, hoje em dia as coisas são mais imediatistas ainda, todo mundo o tempo todo. Eu acho que essa música, né, todo mundo o tempo todo no mundo, ela nunca foi tão atual, porque troca a cada 10 segundos. Sim. Você arrasta pra baixo, trocou. Exatamente. Tipo, um negócio hoje é muito tudo rápido. Arrasta, entendeu? Eu não quero mais arrastar, eu quero parar, eu quero entender, eu quero... Sabe, porque senão tudo vai passar muito rápido. Muito rápido. Hoje uma bailarina minha falou, já estamos no final de semana. Sim. Estamos chegando no final de semana. Nem parece que foi ontem. Daqui a pouco já é 2025, assim. Sabe? Tipo, então isso. tudo é muito rápido hoje. A gente vive numa loucura, no frenesi, que se a gente não parar para falar sobre dança da maneira correta, a dança vai passar e a gente vai entender ela. É muito importante isso. É muito mesmo. Gia, que honra foi ter parado e conversado agora com você sobre tudo isso. Assim, acho que contar um pouco da sua história. Eu sempre fui uma muito curiosa sobre você. Obrigado. Por ter vivido um pouco do Raça e depois eu acabei seguindo a Dona Toshi. Mas de ter visto todo o jazz naquela potência, acho que era 2009, na época, sei lá. E, assim, conversar com você agora e saber que você quer realmente fazer isso, que é um dos propósitos também do podcast hoje, que é deixar guardado essas histórias. E daqui, sei lá, 20 anos a gente ouvir, né? E talvez o Jean com quase seus 70 anos, daqui a pouco, daqui 20 anos, escutar quem você era hoje, nossa... Não tem gratidão maior, de verdade. Fico muito feliz. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, uma palavra sua do coração, como professor, mentor, diretor, tudo que você é, bailarino, pra galera que tá vindo, né? Galera, eu sempre falo assim, a melhor história que a gente pode contar é dentro da sala de aula. Eu acho que aí a gente vai contar toda a nossa história. Ah, perfeito! Gente, que maravilhoso te ter aqui, Gê. Mesmo. De verdade. Muito obrigada. Obrigado, eu. Beijo, galera. Valeu, galera. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante pra nós e ficaremos super felizes em poder falar com você.
Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!